Eu acredito que o que não está sendo praticado hoje da reforma é exatamente a ideia de nós... Muita gente hoje tem a ideia de que você pode ser crente, o pastor Francisco aqui falou muito bem, né? A ideia de que você pode ser crente sozinho. Há pouca ênfase na necessidade de você estar integrado ao corpo de Cristo. E aí, o que muitas vezes acontece é que alguém tem uma teologia do sola escritura correta. A pessoa tem uma teologia da salvação reformada correta, mas a eclesiologia dela é deficiente, a doutrina da salvação dela é deficiente. Ele é ortodoxo nos fundamentos teológicos, históricos até, mas quando se trata da praxis, da visão dia a dele sobre a dia, igreja, né? Ele é absolutamente pós-moderno, não é? Mas tem muitos desigrejados, né? Exatamente. Muita gente. Então isso, eu acredito que hoje há necessidade da gente pregar mais sobre o sexto sola. A igreja é que você recebe a ceia do Senhor através da igreja local, não é? Hebreus diz, não é? Obedecer os vossos guias, os vossos pastores, né? Que vos apacentam. Como é que você vai fazer isso sem pertencer a uma igreja local? A Bíblia diz: admoestai uns aos outros, não é? Estimulai os outros à prática de boas obras. Então, logo vem que o dia se aproxima. Hebreus 10, 24. Como é que você vai fazer isso se não tem o outro para você fazer isso, não é? Por isso eu acredito que hoje, infelizmente, falta essa ideia de nós precisamos da igreja. Eu acho que hoje nós precisamos pregar mais sobre a importância da igreja local, pertencer à igreja, se envolver com a igreja, ser membro de uma igreja. Isso é muito importante. Se não tiver, a igreja local é o local onde a gente vê todas as doutrinas bíblicas sendo praticadas. E um ponto importante, né, pastor? A igreja local não existe para nos satisfazer. Ela existe para nos alimentar, a fim de que nós possamos satisfazer a Deus convivendo com o seu corpo. Exatamente. Quer dizer, eu não preciso de uma igreja, e nem devo procurar uma igreja que seja moldada, construída pelas minhas preferências pessoais, individuais. Pelo contrário, ali tem que ser um ambiente em que eu possa crescer, vou ser confrontado, vou ser criticado, vou ser admoestado, a fim de que eu possa mudar tanto no caráter quanto na minha caminhada espiritual com Deus, a fim de crescer no conhecimento de Cristo. Exatamente. Então, ao pregar sobre a igreja local, não tem que pregar sobre uma estrutura que ela é satisfatória à minha humanidade. Não, ela é um local de... Tem que pregar essa doutrina, tem que pregar as escrituras, isso sim. Mas agora os problemas e tensões e tudo que lá está são condições permitidas por Deus para me ajudar também a crescer. Então, eu tenho que lutar e batalhar e suportar também muitas coisas. Lembrando que, né, isso faz parte desse discurso que precisa ser resgatado sobre a importância da igreja hoje. Nós até temos um episódio. Ame a sua igreja. Ame a sua igreja. Quer dizer, na verdade, tem muitos assuntos que nós tocamos aqui que está lá nos vídeos que nós temos no canal. Então, o pessoal pode assistir e vai ter uma boa complementariedade nos assuntos que nós conversamos hoje. Eu posso só fazer uma consideração de 20 segundos, que é uma pergunta e já a consideração final da minha parte, né? Pastor, eu percepção minha, que os países que adotaram o protestantismo como religião oficial, hoje na Europa, são os países mais prósperos. Você acha que tem ligação isso aí? Com certeza. Com certeza. A ideia da ênfase cristã no trabalho, isso é herança do protestantismo, com certeza. Suíça, Alemanha, mesmo a parte mais norte da Europa, os países escandinavos, onde a reforma luterana chegou com muita força, tudo isso daí, antes dos luteranos chegarem lá, do cristianismo luterano chegar lá, a força do paganismo viking, tudo isso, era miséria, não é? A teologia protestante do trabalho fez toda a diferença nos países da Europa como um resultado, certamente. Por isso que Max Weber ele faz a crítica. A ética protestante do capitalismo, ele não entende muitas coisas ali, ok, mas ele reconhece esse aspecto, né? É o aspecto da ênfase protestante do trabalho que gera riqueza. Isso é um bom ponto, até porque as viagens exploratórias dos vikings, de chegarem nas ilhas do Reino Unido
e depois chegarem na Groenlândia, Islândia e outros lugares, era justamente por causa da pobreza na Escandinávia. E depois se tornou uma das regiões Que era uma sociedade mais baseada prósperas. no sistema de espólios, né? Exatamente, uma das regiões mais prósperas da Europa. A Noruega, se eu não estiver em erro, tem um dos salários mais altos, etc. Claro que hoje também estão muito envolvidos, né, com um ceticismo, um ateísmo, um abandono dessas tradições, mas para ver o peso e a força do cumprimento da palavra de Deus, que em determinado momento aqueles povos cumpriram a sua vocação, nesse caso no trabalho, e deixaram um legado para gerações futuras que não estão talvez aproveitando, mas estão se beneficiando da fé e da tradição que os seus antepassados preservaram. Mesmo os Estados Unidos, influência outro protestante ali, não é? Austrália, Canadá. Exatamente. E não somente de riquezas, mas intelectual também. Os Estados Unidos é uma nação da educação, tá bom? Sim. As grandes universidades dos Estados Unidos, a herança de puritano. Universidade de Harvard. Também temos episódio sobre educação com o pastor Brandão, né? Temos. Universidade de Harvard foi fundado por um puritano, John Harvard. O berço do ateísmo hoje foi fundado por... Toda vez que chega um ateu militante em Harvard, ele tem que passar primeiro por uma estátua de um puritano na frente da Universidade de Harvard.